Seja bem-vindo, bem-vinda. Estamos começando mais um programa Escola Bíblica. Estamos ao vivo em 8h30 da noite desta segunda-feira e junto com você vamos estudar um tema muito especial, o nosso Salvador. Essa semana vamos falar sobre a pessoa de Cristo Jesus, o plano da redenção, o plano da salvação, muita coisa importante. A gente vai pegar alguns textos bíblicos bem importantes para essa nossa aprendizagem e, claro, sempre contando com você, a sua audiência, as suas perguntas e a sua participação também. É bem rápido o intervalo, aproveita e faz o seguinte: mande uma mensagem para os seus amigos, compartilhe o nosso Facebook também, divulgue que daqui a pouquinho a gente vai começar mais uma semana com mais um tema, o nosso Salvador, Cristo Jesus. É bem rapidinho, a gente volta já. Agora sim começamos a semana e que bom que você já está aí. Eu sei que algumas pessoas já estavam aguardando o tema de hoje, muito importante. Nós já divulgamos pelas redes sociais da TV Novo Tempo, pelo Facebook, pelo Instagram, pelas redes sociais também do Escola Bíblica. Aliás, vamos começar acompanhando a gente? Se você quiser sempre receber mensagens, reflexões, saber as novidades, antecipadamente os temas da semana, siga a gente nas redes sociais, facebook.com/Escola Bíblica NT. A gente já está divulgando agora e estamos ao vivo também numa live, além da TV Novo Tempo, no Facebook do programa Escola Bíblica e da TV Novo Tempo também. Siga o nosso Instagram é o @Escola Bíblica NT. Essa interação é muito importante, a gente sempre abordando aí o seu ponto de vista também, a sua pergunta, o seu comentário aqui no programa Escola Bíblica. Eu quero começar rapidamente com alguns abraços aqui. Tem algumas pessoas que fizeram questão de enviar para a gente algumas mensagens nesse último final de semana. E eu quero aproveitar e mandar um abraço para o pastor Antônio Cirilo. Eu não sei qual é a denominação dele, mas ele cuida da Clínica de Reabilitação Peniel em Santa Clara, São Francisco de Itabapoana, no Rio de Janeiro. E que Deus abençoe. Os amigos da Clínica de Reabilitação estão sempre ligados assistindo o programa Escola Bíblica e a gente tem certeza que entre vários temas apresentados aqui, principalmente o tema de hoje, tem muito a ver, a salvação em Cristo Jesus. E é muito importante a gente aprender cada vez mais sobre esse tema tão importante. Um abraço também para... ela fez questão, pastor, por favor, manda um abraço para minha avó. E é a senhora Luzia Barbosa, de Itabuna, na Bahia. Quem escreveu para a gente foi a Norma Barbosa, a neta dela. E a senhora Luzia, ela tem 93 anos. E ela disse o seguinte: olha, eu queria muito que mandasse um abraço para mim. Está dado um abraço para a senhora, para a família e para você que está acompanhando a gente também. Não sei quem é você, mas que bom que a gente se encontra todo dia e quem sabe você possa dar um retorno para a gente via redes sociais, para a gente se conhecer, conversar também. E depois dessa pandemia, a gente se esbarrar por esse Brasil também, pela graça de Deus. Vamos orar? Daqui a pouquinho eu falo sobre o nosso tema da temporada e o assunto de hoje, que é muito importante. E amanhã e depois também você vai ficar sabendo quais são os temas de amanhã e depois. Vamos orar? E o tema muito especial que vai tocar o seu coração. Senhor Deus, obrigado, porque o Senhor é o nosso Salvador. Continue fazendo a diferença na nossa vida, assim como o Senhor fez na vida de muitas pessoas. Pedimos a Tua misericórdia, pedimos a Tua graça, hoje e para todo sempre, em nome de Jesus. Amém. Olha, eu quero lembrar você que essa semana um tema muito importante. Hoje, nós vamos falar sobre... Eu vou começar com duas perguntas para você aqui. Mas se você está assistindo agora, ótimo. Se você tinha que perder um dia, era hoje. Porque amanhã nós vamos falar sobre a graça. Muita gente tem uma dificuldade de entender sobre a graça, sobre as obras. Até que ponto eu tenho que fazer alguma coisa? Vamos entender um pouquinho melhor a graça? Parece que é um tema tão
popular, tão compreendido, mas existe tanta dúvida sobre esse tema, a graça de Cristo Jesus. A gente vai trabalhar biblicamente esse tema amanhã, é muito importante, viu? E depois da manhã, eu quero falar para você sobre a pessoa de Cristo Jesus. Histórias, lições de quem foi Jesus. Olha, o que a Bíblia fala sobre Jesus, e você não deixe de acompanhar junto com a gente. Só que hoje a gente vai falar sobre algo muito importante nesse tema geral aqui. Baixe o seu estudo, tá? Nós estamos estudando essa temporada, o estudo de descobertas bíblicas é gratuito. Teve alguém que mandou uma mensagem: pastor, eu quero comprar. Não, é de graça. Você pode baixar no seu celular, biblia.com.br, e baixar o estudo Descobertas Bíblicas e estudar junto com a gente. Vamos ao tema? No estudo da semana passada, nós vimos que Jesus deixou um consolador para que nós, seus filhos, não ficássemos sozinhos aqui na terra. Nós vimos que o Espírito Santo pode e está fazendo grandes coisas por nós. Mas hoje, nessa semana, nós vamos receber e perceber uma relação, entre a lei e a graça, hoje especificamente. E eu queria começar com duas perguntas para você, falando sobre a salvação de Cristo Jesus. Responda para mim agora, por favor. A salvação, já que a gente está falando sobre o nosso Salvador, e é esse o tema de hoje, é pela graça ou pelas obras da lei? Me diga aí, responda por favor. Segunda pergunta que eu quero lançar para você. A salvação no Velho Testamento ou no Antigo Testamento era pela lei e no Novo Testamento é pela graça? É isso? Pense, e é sobre isso que a gente vai falar hoje, tem a ver com salvação. Em um pensamento no meio do cristianismo atual, que fala sobre a lei como uma obediência, no passado, acredita-se que a lei é que salvava o ser humano. O ser humano, ele era salvo por obedecer à lei. Mas existe um pensamento muito vigente no meio religioso cristão que diz o seguinte, que a lei não foi eficaz, ela não foi eficiente. Ela não deu resultado na época de Abraão, de Moisés. Muita gente pensa assim. E muita gente diz assim, olha, então o que Deus fez? Deus usou uma nova estratégia, né? Ele fez uma nova aliança que viria através de quem? De Cristo. Se a aliança que ele fez com a lei não deu certo, agora Deus usou então uma estratégia, que é a graça. Essa visão, ela é uma visão de uma teologia chamada dispensacionalista, que divide normalmente a história em tempos, em dispensações, e esse pensamento não é um pensamento bíblico, ok? Não existe um período do passado, do Antigo Testamento, onde as pessoas eram salvas pelas obras e agora as pessoas salvas pela graça. E nós vamos estudar isso agora. E a primeira pergunta do nosso guia de estudos, que é o estudo número 12, o capítulo 12, se você tiver com ele, é essa pergunta aqui que eu quero lançar para você. Olha só, como as pessoas eram salvas no Antigo Testamento? As pessoas eram salvas pela lei? Primeiro a gente tem que compreender uma coisa muito importante. A teologia chamada teologia da aliança. Se a gente vai até a Bíblia, nós percebemos que Deus fez uma aliança com a humanidade. E Deus, como a própria Bíblia diz, Deus não muda. O que é uma aliança de Deus com você e comigo na Bíblia? Vamos pegar a palavra direitinho para a gente entender aqui. A palavra aliança na Bíblia, no hebraico do Antigo Testamento, é berit, que significa amarrar, prender, segurar, e muitos entendem como atrair. Então Deus segurou, abraçou, acolheu o ser humano. Então, para a gente entender como era a salvação no Antigo Testamento, nós temos que entender que Deus fez uma aliança com a humanidade. 1 Pedro, capítulo 1, versos 18 a 20, é o nosso primeiro verso para a gente refletir aqui. Vamos lá.
Diz assim: pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis como prata e ouro que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, que lhe foi transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito, conhecido antes da criação do mundo, revelado nesses últimos tempos em favor de vocês. Nós percebemos nesse texto a apresentação de Cristo como Cordeiro Redentor, que não foi um plano de emergência. Olha, eu vou falar para vocês o seguinte: 90% do cristianismo hoje acredita que, de certa maneira, a cruz foi um plano de emergência. Não deu certo a salvação pelas obras, então Deus teve que implementar a graça. Mas nesse verso a gente começa a perceber que o cordeirinho e a cruz, a salvação que você vê, assim como Apocalipse 13, verso 8 diz também, que nós encontramos Jesus e o Cordeiro morto antes da fundação do mundo. O plano de salvação da graça, ele veio antes de Deus criar. Não foi algo que deu errado e Deus teve que repensar, mas Deus já havia planejado esse plano da salvação. E o pecado causou uma separação, trágica, entre os seres humanos e quem? Deus, o nosso Criador. Se a gente vai no Antigo Testamento, o Antigo Testamento ensina que mesmo o Evangelho da salvação, o mesmo Evangelho do Antigo Testamento é o Evangelho do Novo Testamento. E nós percebemos algo muito importante que eu quero repartir com você, um texto bíblico aqui. Muita gente ainda está pensando, pastor, no Antigo Testamento, Moisés, Abraão, esses homens foram salvos pela lei, pastor. Os 10 mandamentos, tal, eles tinham que guardar, hoje não precisa mais. Mas olha que interessante, a primeira pergunta que a gente fez foi se no Antigo Testamento as pessoas eram salvas como? Gênesis 3, verso 15, a primeira promessa evangélica, messiânica da Bíblia. Olha só, a primeira promessa. E porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a tua semente, e a sua semente, e essa te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Nós não vamos detalhar esse verso, mas esse verso é a primeira promessa do Messias, de Cristo Jesus. No primeiro livro da Bíblia, em Gênesis, nós já vemos e percebemos que a salvação já estava sendo pregada por Deus através de Cristo Jesus. A salvação não começaria a ser implementada pela lei, mas pela graça. Desde então, todas as gestações, imagine só, cada filho, cada menino que nascia, de certa maneira ele trazia uma esperança como o Salvador prometido. Por exemplo, Caim, vamos pensar em Caim. Nasceu Caim. O nome Caim significa adquirido. Então havia uma expectativa de Adão e Eva que Davi carregasse a semente da salvação. Davi, ou melhor, Adão e Eva, através de Caim, acreditavam que Caim, ele seria, quem sabe, aquele que trouxesse a salvação. Ele seria o Cristo que viria. Em todo o Antigo Testamento, a salvação estava depositada no descendente da mulher, que foi prometido no Éden. Por exemplo, Gênesis 3, a partir do verso 21, diz assim que o Senhor Deus deu a Adão e a mulher túnicas, peles, vestiu Adão e Eva depois que eles erraram. Então a gente percebe o seguinte, desde o início ali em Gênesis, já estava determinado o plano da salvação pela graça. O que era um cordeirinho? Deus pegou a pele de um cordeirinho e com essa pele de cordeirinho ele ensinou duas coisas. Primeiro, as obras, as vestimentas que Adão e Eva tentaram se cobrir não eram eficientes para nada. A obra não salva ninguém. É o primeiro ensino que Deus deu para Adão e Eva. Isso mostra que a ação divina cobriu a nudez de Adão e Eva. Segunda lição ali com Adão e Eva, quando Deus cobre eles, a nudez deles com a pele de um cordeirinho. O cordeiro
era o meio de salvação. A salvação nunca foi por mérito, mas sempre foi uma prerrogativa divina na vida do ser humano. Após o intervalo, a gente vai falar um pouquinho sobre a graça. Hoje, nós somos salvos pela graça ou pela lei? O Antigo Testamento, lei ou graça? A gente começou a ver aqui, falando sobre Jesus desde a fundação do mundo, que biblicamente não existem períodos divisórios. No Antigo Testamento foi a lei e hoje é graça. Sempre, sempre e sempre nós fomos salvos pela graça. Você quer textos para isso? Após o intervalo eu quero apresentar alguns textos bíblicos que falam sobre o nosso Salvador, que foi morto desde a fundação do mundo por mim e por você. A gente volta já. Que bom, a gente aproveita o intervalo aqui e vai vendo as participações, as pessoas estão entrando em contato com a gente, o pessoal de Cachoeiro do Itapemirim e tantos outros, né? Não dá tempo da gente mencionar aqui, mas a produção disse o seguinte: pastor, manda um abraço muito especial para essa jovem aqui, cadê a Mari Branco, que é a diretora do programa, disse o seguinte: manda um abraço para Jaíse Lima de Petrolina, ela compartilhou aqui o Facebook para que as pessoas assistam, então faça como a Jaísa também. Jaísa, um abraço para você, muito obrigado por compartilhar, e você que está em casa também, divulgue o programa e participe. Eu mencionei que agora nós voltaríamos falando sobre alguns textos da Bíblia que mostram que no Antigo Testamento as pessoas foram salvas pela graça, não pela lei. Gênesis 6, 8 e 9 diz assim, olha o que diz: porém Noé achou o que diante do Senhor? Noé achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé. Noé era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Eu gosto muito da história de Noé, mas é interessante a gente perceber isso. Embora ele fosse um homem justo, embora ele fosse um homem que realizasse boas obras, foi a graça de Cristo que salvou e que mudou Noé. Existem dois textos aqui que dá para você depois, com calma, você ler na sua Bíblia. Eles falam no Salmo 27, verso 1, e Isaías 12, verso 2, diz o seguinte: no Salmo, Davi dizendo, o Senhor é minha salvação. Não é a lei que é a salvação, é o Antigo Testamento. Isaías 12, verso 2 diz assim, Deus é a minha salvação. A nova aliança, então, por que a gente fala de nova aliança? Se tem o Antigo Testamento, a nova aliança é o novo acordo que Deus fez para salvar o ser humano por meio de Cristo, que veio da antiga aliança e era o mesmo acordo, só que na antiga aliança era o Cordeirinho, agora Cristo Jesus. Aparentemente, Paulo faz uma diferença da salvação do Antigo para o Novo Testamento. Vamos ver aqui? Vamos tentar entender? Hoje nós vamos mencionar textos, tá? 2 Coríntios, capítulo 3, verso 7. Olha o que Paulo diz. E se o mistério da morte, gravado com letras em pedras, mistério da morte, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, o qual era transitória. Então é o seguinte, a lei gravada em tábuas de pedra, o que Paulo está falando? Ela era o mistério da morte. Ela é chamada de mistério da morte, porque ela aponta a morte, mostra a condenação. Olha o que Paulo está dizendo, que a lei, ela mostra que quem não segue o caminho de Deus, naturalmente ele vai para o caminho do quê? Da morte. É isso que ele está dizendo. E ele faz um contraste entre a lei e o Espírito Santo. Imagine, olha o que ele está falando nesse verso, imagine o resplendor de Moisés ao receber a lei de Deus. Lembra que Moisés recebe a lei de Deus e o rosto dele brilha? Paulo diz assim, quanto mais aqueles que recebem o quê? O Espírito Santo. Se a lei resplandecia, quanto mais você que recebe o Espírito Santo.
Mais um texto para mostrar para a gente agora que a salvação sempre foi pela graça e sempre será. Romanos 7, verso 12 diz assim: assim a lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. Parece que Paulo estava falando mal da lei, né? Porque ele compara com a morte. Mas a lei, quando ela não é seguida, ela gera morte. No entanto, a lei de Deus, ela é santa, boa, justa. Essa é a mensagem de Deus para nós. Olha que interessante, quando a gente lê esse verso, nós percebemos que a lei, ela tem os mesmos atributos do caráter de Deus. Deus é o quê? Santo, justo e bom. A lei é o caráter de Deus. Quando a gente fala da lei, a gente não fala que a lei não salva ninguém. A lei é simplesmente algo que eu faço, eu guardo a lei, por quê? Porque eu aceitei a graça de Cristo Jesus. A lei me preserva da morte. Romanos, capítulo 8, verso 3, nós vamos ler, diz assim: porquanto o que era impossível à lei, olha, a lei não salva, visto como estava enferma pela carne, Deus enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne. A lei nunca teve capacidade de perdoar ou salvar. Existe uma coerência no tratamento de Deus com o ser humano. Imagine, pode ser que você já tenha ouvido esse argumento aqui, mas imagine, pense comigo agora. Imagine-se chegando no céu, quando Jesus voltar, um grupo de pessoas que foram salvas no Antigo Testamento pela lei, e outras do Novo Testamento salvas pela graça. Imagine se fosse assim. Aquelas que foram salvas pela lei chegariam para salvas pela graça e diriam, sabe o quê? Para você foi fácil. Jesus morreu por você. Eu estou aqui, tive que guardar a lei, não foi fácil não. Imagine essa comparação, mas Deus é coerente. Deus sempre salvou pela graça, desde a fundação do mundo. E a lei permanece como a expressão do caráter de Deus. Romanos 8, verso 4, diz assim: para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Olha que interessante, nós estudamos semana passada sobre o Espírito Santo. E aqui está falando o seguinte, que o Espírito nos guia para que nós não andemos contrários ao que a lei de Deus pede. É o Espírito Santo que guia a nossa vida. É Jesus quem nos salva. E Ele nos salva para não vivermos no caminho da morte, que é o caminho da perdição, quando nós infringimos as leis de Deus. A lei não pode fazer nada, somente a graça. Mas a graça, ela entra para nos tornar melhores, como resultado de guardarmos a lei de Deus. Uma graça que não tem compromisso com a lei é uma graça barata. Uma graça que não faz diferença na vida de um indivíduo, de um cristão, ela não fez diferença nenhuma na vida. Muitos israelitas não entenderam o espírito da lei no Antigo Testamento. Eles eram legalistas, lembra? A Bíblia diz assim que os fariseus eram legalistas, mas isso não fez da lei desnecessária. O que acontecia é que eles não entendiam a lei. Romanos 7, verso 7, último verso. De fato, eu não teria como saber o que é pecado se não fosse pela lei. No Antigo Testamento e hoje nós sabemos que nós estamos errando quando nós olhamos para a lei. E nós alcançamos a salvação quando nós olhamos para Jesus. O tema de amanhã é sobre graça. O que é
graça. O que eu tenho que fazer? A minha parte. Eu tenho que realizar algumas coisas para ser salvo? Ou simplesmente a graça é algo que eu recebo sem precisar fazer nada? É difícil a gente entender isso, né? Tudo nesse mundo a gente tem que pagar e fazer para merecer. Mas esse é o tema de amanhã. Eu quero mencionar para você dois personagens aqui, duas pessoas antes da gente orar. Rodolfo Abrantes, ex-cantor, compositor, e também mais uma outra pessoa, uma jovem chamada Andressa Urashi, ex-modelo. Essas pessoas foram mudadas, transformadas. Deus transformou a vida dessas pessoas pela graça. E elas tiveram uma transformação. Vamos orar? Senhor Deus e bom Pai, existem tantos exemplos na sociedade e ao nosso redor de pessoas que foram transformadas pela graça. Nos transforme, nos ajude a vivermos de acordo com a Tua lei e aceitarmos a Tua graça a cada dia. Oramos em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém.